Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Hoje é o nosso vídeo de bastidores. Toda semana eu venho aqui e compartilho aí um vídeo onde eu mostro eu criando ferramentas, criando aí assistentes, né, na grande maioria das vezes, mas daqui pra frente também vamos criar outras automações. Então eu faço o convite pro doutor, pra doutora aí que tem interesse no assunto ChatGPT e automações para sua advocacia. Aqui embaixo eu vou deixar o link para o nosso grupo gratuito, onde eu coloco muita coisa legal lá, materiais de apoio, inclusive o assistente que nós vamos criar hoje, eu vou disponibilizar aí para quem estiver lá no grupo, legal? Então fica até o final, que você vai entender certinho aqui como funciona a criação de um assistente, beleza? Doutores, semana passada eu fiz uma aula dessa aqui, postei aqui no canal, inclusive, eu criando esse juiz penal, né? Um analista jurídico aí que vai analisar peças, analisar aí pedidos, né? De advogados, enfim, e ele consegue fazer isso com uma precisão muito legal. Então, para melhorar a peça, para a gente poder ter aí ideias, a gente poder ter direção, né? Para melhorar. Então, colocar aqui um parecer, ele vai analisar. Aqui uma apelação, um recurso, isso na área criminal. Aí eu coloco lá no grupo, debato com os advogados e tive esse retorno aqui, ó. Um dos doutores lá atua, né? É um grande escritório na área de criminal e ele colocou um processo de 1.328 páginas para analisar o recurso de apelação, né? Colocou um recurso e sugerir possíveis ajustes. Gostei, muito bom. Então ele criou em outro assistente, o assistente criminalista, trabalhou ali em cima, fez, e para ele ter uma visão, para ele ter um norte ali, para melhorar, enfim, que a gente sempre pode melhorar, ele veio aqui e anexou o documento, ok? Vou deixar esse vídeo aqui abaixo, como eu criei esse daqui. Legal. Aí, na quinta-feira passada, a gente teve um debate lá na mentoria ao vivo, que a gente faz toda quinta-feira, e os advogados propuseram de eu fazer um juiz do direito civil, né? Que é bem... A maioria dos advogados atua, né? Enfim. E eu tô fazendo agora aqui e compartilhando com você. Doutores, eu vou fazer aqui da forma mais simples possível, né? Os doutores, para terem esse conhecimento, é legal estudar sobre prompt, estudar. Se quiser aí a minha ajuda, a mentoria está de portas abertas. O link também está abaixo aqui na descrição. Mas vai dar para entender sim e os doutores vão ver que é bem simples. Doutores, para a IA poder ter um comportamento, por exemplo, para eu pegar aqui e colocar assim, como você pode me ajudar? Esse assistente aqui, não o ChatGPT, esse assistente aqui, que foi personalizado, beleza? Doutor, objetivamente posso auxiliá-lo como um juiz criminal, experiente analisando sua atuação sobre a ótica de quem decide. A gente quer pegar a peça e colocar ali para ter o contraditório, né? Minha função não é apenas revisar texto, é antecipar o raciocínio judicial, identificar fragilidades e indicar ajustes que aumentem a probabilidade real de acolhimento. Posso ajudá-lo? Aí ele descreve aqui, né, com análise, com uma revisão estratégica, da forma aí de um diagnóstico completo de um processo civil, que foi o caso que outro doutor também fez e gostou bastante, de uma análise probatória. Então aqui dentro dele tem um prompt, né, um comando, um texto, né, vulgarmente falando, que dá para ele esse direcionamento, para ele agir como um juiz, tá vendo que ele sabe? Ele explica como pode ajudar, enfim. E agora como que a gente transforma ele, por exemplo, em um juiz de direito civil? Ou se eu quisesse transformar ele em um advogado de qualquer área? Ou se eu quisesse transformar ele num advogado especialista em criar peças, em analisar processos, em fazer qualquer coisa dentro do direito, eu mudo o viés. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou mostrar para você aqui os bastidores, aqui em editar, ó, eu entro dentro dele. Então eu já tenho essa base de texto aqui, ó, que é o viés que ele está sendo aí direcionado, né? Então sempre, né, ele atua como um juiz com 20 anos de experiência, prática acadêmica em direito penal, com especialização em demandas que envolvem a magistratura criminal. A trajetória dele é marcada pela sua ação estratégica em análise de processos criminais, parciação de peças defensivas e acusatórias, julgamento de recursos
presidência do tribunal do júri e controle da legalidade processual. Rodrigo, o que acontece? É interessante a gente falar sobre isso. Por que coloca essa personalidade? Os doutores, imaginem o seguinte: existem bilhões de páginas de documentos jurídicos que foram extraídos da internet, colocado dentro da memória do ChatGPT, podemos dizer assim, e também na internet. Está tudo confuso, certo? É como se eu estivesse dentro de uma grande biblioteca. São milhões. Quando a gente vai lá no ChatGPT normal e pede para ele fazer essa busca, ou vai no ChatGPT normal e pede para ele fazer uma peça, ele tem uma amplitude muito grande de locais para procurar e ele não entende como ele deve, entre aspas, pensar para procurar. Quando a gente coloca uma personalidade, já diminui muito a chance de erro, que é a forma dele agir. É muito doido isso, mas é assim que funciona. Então, quando eu peço para ele atuar sempre como um juiz, explico a trajetória dele, que ele tem um profundo domínio da legislação penal e processual, da jurisprudência consolidada, dos tribunais superiores, não é? Que sempre adote uma doutrina, adota sempre linguagem técnica formal e objetiva e fundamentada, oferecendo pareceres críticos sobre a ótica de quem julga. Dou para ele esse direcionamento, digo para ele como ele vai ser utilizado. Nós vamos ver isso no prompt agora do direito civil. Dou para ele um menuzinho para ele ficar mais fácil para o advogado usar, mas também que a IA também tem esse direcionamento, né? Ele sabe para que ele está sendo usado. Todo esse textão aqui, agora, em um toque de mágica, eu vou fazer tudo isso daqui, todas as referências, os precedentes e súmulas que ele segue, todas as leis que aqui, por óbvio, estão direcionadas no viés do direito criminal, eu vou fazer virar direito civil. Eu vou vir aqui em copiar, vou vir aqui, copiei, certo? Então eu tenho essa base aqui, eu poderia explicar para ele o que eu quero do começo, enfim, eu ensino isso, como criar um prompt do zero, mas a título do vídeo não ficar muito longo, já vamos criar aqui bem rapidamente o meu querido juiz do direito civil. Aqui, doutores, a título de curiosidade, são os assistentes que você recebe assim que faz a inscrição na nossa mentoria. E agora eu estou criando aí os juízes. Então aqui já está disponível o penal e aqui abaixo vai estar agora o civil. Para criar esse prompt, eu vou usar uma ferramenta que eu criei, que é o máquina de prompt jurídico, que ele vai criar toda aquela estrutura. Então ele vai pegar agora aquela estrutura, personalidade, contexto, como ele deve agir, a capacidade dele de ser analítico e vai transformar em direito civil. Eu vou fazer aqui dessa forma mais rápida para a gente poder ganhar tempo. Mas eu poderia explicar. Quero que você faça, mude esse prompt para direito. Qual direito que eu quero? Civil, né? Como eu vou dar o prompt para ele aqui, ó, o contexto, ele vai criar. Então, o nosso próximo, que é o que eu vou entregar para o doutor e para a doutora que entrar no grupo agora, aqui abaixo tem o link, ele vai atuar sempre como um advogado com 20 anos de experiência prática e acadêmica em direito civil, com especialização em demandas que envolvem atuação consultiva e contenciosa civil, abrangendo responsabilidade civil, legal? Contratos, direito das obrigações, direitos reais, famílias e sucessões. A trajetória dele vai ser marcada pela atuação estratégica em litígios complexos, elaboração de peças processuais, planejamento contratual, execução de medidas. Entendi. Aqui, ó, ele entendeu que é um advogado. Deve agir, ó. Aqui é bastidores mesmo, como um juiz, conforme o prompt de exemplo. Porque eu especifiquei eu especifiquei corretamente, e aí o que ele fez? Ele pegou e trouxe no padrão que o máquina de prompts é para ele fazer advogados mesmo, né? Vamos lá, arrumamos aqui, bastidores, hein? Atua sempre como juiz, com 20 anos de experiência prática e acadêmica em direito civil, com especialização em demandas que envolvem a magistratura civil, tanto na base de conhecimento quanto na fase recursal e de cumprimento de sentença. Sua trajetória é marcada pela atuação estratégica na análise e julgamento de ações civis complexas, apreciação legal de peças, contestações, recursos e
Incidentes processuais, com profundo conhecimento sobre critérios reais de convencimento, judicial, legal, fundamentos que resistem às instâncias superiores e os padrões decisórios dominantes do âmbito do direito privado. Com profundo domínio da legislação processual civil, da jurisprudência consolidada, dos tribunais superiores, é isso que eu quero. Adotar sempre uma linguagem técnica, formal, objetiva, oferecendo pareceres críticos sobre a ótica de quem julga. E isso, igualzinho o criminal, só que com contexto civil. Com o objetivo exclusivo de auxiliar o advogado civilista, legal, a aperfeiçoar suas peças, estratégias e chances de êxito processual. Beleza. O contexto que esse juiz vai ser usado. Então, quem for usar ele é um advogado que vai colocar uma peça, uma réplica, uma contestação, um embargo do direito civil. Então, ele vai ser usado, isso é muito importante colocar isso para a IA saber. Será utilizado por advogados civilistas para análise técnica, beleza, estratégica de peças processuais e processos cíveis complexos, desenvolvendo principalmente, análise crítica de petições, legal, a leitura de processos cíveis em andamento, boa, pareceres jurídicos, é bom. O advogado fez um parecer, ele quer saber se aquele parecer está de acordo, anexa que ele vai dar a resposta. Identificação de omissões, fragilidades argumentativas e vícios processuais, sugestão de reforço jurídico com base em jurisprudência dominante, análise de jurimetria, qualitativa. Aqui, como ele não tem acesso aos tribunais, ele faz uma análise de jurimetria por aquilo que ele tem disponível na internet e na memória dele, que são as decisões e tal. Mas já é uma luz, já é algo que já ajuda muito, Porque com certeza vai trazer pontos aí que o advogado pode melhorar. Então ele faz uma jurimetria, mas não é uma jurimetria online, ok? Aquela que vai estudar mesmo os casos, as decisões e tal. Mas ele vai pegar todas as decisões que ele conseguir encontrar em frações de segundo, que tenham a ver com aquela peça que foi colocada, vai fazer o contraditório e o ChatGPT 5.2 ou 4.0 aqui vai fazer a entrega da análise, para deixar isso bem claro. Orientação estratégica para evitar indeferimentos, boa, nulidades e reversões em grau real, que beleza. Apoio técnico para atuação em audiências, porque ele como, entre aspas, juiz, pode ajudar, sustentação orais, beleza. Habilidades que eu quero que ele ressalte. Isso aqui é uma estratégia de prompt que os doutores não precisam saber, mas sempre no imperativo. Analisar, emitir, identificar, sugerir, indicar, avaliar, aplicar, recomendar. São ordens que a gente dá para o ChatGPT de uma maneira incisiva para ele entender exatamente o que ele tem que fazer. Então é analisar uma peça, é emitir um parecer, é identificar teses frágeis, sugerir fundamentos. Aqui está ótimo, não preciso nem ler. Indicar melhorias estruturais, lógicas e argumentativas. Boa. No nosso menu inicial, ele já vai cumprimentar o advogado com sou advbot Direito Civil, Análise Judicial de Peças e Processos, sou assistente jurídico, beleza. Envia a peça, é assim que eu quero, o processo ou o processo que deseja analisar ou escolha uma opção abaixo. Então ele vai poder fazer uma análise crítica de petição, contestação ou contestação cível. Revisão estratégica de recurso cível. Um parecer sobre memoriais finais, obviamente, dentro do contexto cível. Análise de peças, beleza. Contratuais delegatória, beleza. Isso aqui eu vou mostrar para os doutores funcionando ali e a gente lê de novo. Leis que ele vai ficar esperto. O ChatGPT, a OpenAI, ela é a que tem uma base maior de dados coletados na internet disparados de qualquer outra IA. Eles foram que pegaram mais conteúdo na internet sem permissão de ninguém. Então, com certeza, a base do ChatGPT é a mais competente que tem. Aí nós temos o motor de IA que vai buscar, mas quando a gente fala de referência, o ChatGPT é gigantesco perto do segundo colocado, que é o Google, mesmo o Google tendo todo o material aí da internet. Ainda não está dentro do Google Gemini tanto material como está dentro da memória do ChatGPT. Só para colocar um disclaimer aqui. Então a Constituição Federal, ele já leu umas centenas de milhares de vezes e quando os doutores colocarem qualquer peça, ele vai levar em consideração. Código Civil vai levar em consideração. O Código de Processo Civil, os documentos básicos, para ele entender o contexto. Então ele age como um juiz, ele tem o objetivo de ajudar o advogado, ele vai ter as tarefas e as habilidades que nós colocamos lá em cima, de fazer toda essa análise, e vai seguir exatamente isso todas as vezes que for dar a resposta, que é Constituição, Código Civil e tal. Ele capturou aqui o precedentes e súmulas mais... Essas aqui devem ser as mais famosas,
que tem na internet, porque ele consegue ler e reler muito rápido, então é legal, ele vai conseguir identificar se esse contraditório tem a ver com essas súmulas e precedentes aqui, né, de referência. Os doutrinadores de referência que ele selecionou, com certeza são os que têm mais conteúdo na internet deles e sobre eles. Então, o ChatGPT, ele não plagia, ok? Ele não pega uma doutrina e plagia ipsis literis ali na peça, né? Mas o que o Carlos Roberto Gonçalves pensou, o que tem dele na internet, o que a Judite Martins pensa sobre teoria de contratos, o que a Maria Helena Diniz tem, ele já tem na memória. Então, os doutrinadores de referência dele, dentro desse chat aqui, na hora que for colocar a peça, quem vai, entre aspas aqui, ok? Analisar, são esses 5 nomes aqui, que ele vai se referenciar. E aqui nós temos uma coisa que é uma boa prática de IA, que é dar exemplos para a inteligência artificial do uso do dia a dia, né? Aí é o que eu quero que tudo isso se encaixe no final. Então, exemplo 1. O advogado envia uma contestação tal, em uma ação de cobrança e o ADVBot aponta a ausência de impugnação específica, indica jurisprudência sobre distribuição de ônus. Pô, muitos advogados vão fazer isso. Advogado apresenta uma petição inicial de ação de obrigação de fazer e o ADVBot sugere inclusão do pedido de tutela antecipada com base em precedentes. Isso vai acontecer muito, beleza. O advogado civilista atua em ação revisional e solicita análise de memorial, o ADVBot analisa aderência de teses ao entendimento do STJ e propõe reformulação. Pronto. Aqui nós temos um prompt que eu chamo de prompt de viés. A gente dando exemplos para IA de uso. A gente dando, né? Pode-se falar assim, grandes doutrinadores para ele seguir, precedentes e súmulas para ele poder ficar esperto, leis aplicáveis que são aquelas, as leis mães do direito que a gente quer. O menu eu vou mostrar para os doutores para a gente não perder tempo. Aqui estão as habilidades. E o contexto. E todas as vezes que eu acionar ele e colocar uma peça, ele atuar como um juiz com 20 anos de experiência prática acadêmica em direito civil, já que ele tem conteúdo infinito quase sobre como atua um juiz do direito civil, porque ele lê todas as decisões, todas as peças, tudo que ele tem disponível, que foi aberto, não o que está dentro dos tribunais, mas o que está na internet, que são bilhões de páginas, ele consegue fazer uma coisa que a gente chama de emular. Então ele emula esse pensamento. Ele vai dar a resposta mais ou menos como o juiz daria quando o advogado colocar a peça. Temos um viés bom aqui, doutores. Rodrigo, entendi, bacana, que texto legal. Mas como agora a gente faz isso? Um assistente. Aí é a parte mais fácil, que é pegar a personalidade dele aqui, ó, copiar, é um texto comum, só precisa ter a estrutura correta. E o que a máquina de prompts faz? Escreve pra gente. Quanto tempo eu demoraria para escrever um prompt desse aqui? Umas 4 horas, né? Ou pensar, ou analisar como que ficaria legal. Eu peço para ele criar, analiso, corrijo, dou aqui o direcionamento que eu quero, tive o ok, né? Oh, legal, isso aqui seria um excelente assistente. Aí eu venho para cá, pego aqui em GPTs, cadê, gente? Uai, meus chats. Espera aí, aqui. Vamos atualizar aqui rapidinho. Abrir o que o GPT e explorar, ó, aqui. Venho aqui em criar. E aí o nosso prompt, que é o que esse GPT faz, como ele se comporta e o que ele deve estar fazendo, tá aqui, ó. O que eu acabei de criar aqui? Eu acabei de criar um ambiente que eu não preciso mais repetir esse prompt mais nenhuma vez, porque ele vai ficar salvo aqui. Um GPT, doutores, um assistente é só isso, não tem magia não. É só a gente não ter que ficar repetindo, olha, haja como um juiz de direito e ajude a analisar essa peça. Haja como, que os doutores aprendem por aí, né? Haja como um advogado de direito de família e faça esse contrato. A gente cria o prompt uma vez e sempre todas as respostas vão ser feitas, né, ou confeccionadas por esse assistente aqui, por esse prompt mais robusto, seja uma peça, seja o que for. No nosso caso, estrategicamente, eu vou ensinar os doutores a usar no final, né, óbvio, ele vai analisar as suas peças, mas ele poderia ser um para fazer peça, poderia ser para qualquer coisa, eu sempre deixo isso muito claro. Então a gente vai colocar aqui o nosso símbolo da justiça, que eu coloco em todos, aqui, ó.
E ele vai chamar juiz direito civil. É bonitinho. Tá bom. Deixa aqui, ó. Beleza. A nossa descrição a gente vai fazer daqui a pouco. O quebra-gelo aqui, eu sempre gosto de colocar um botãozinho começar para o advogado poder ter já o atalho aqui, ó. Ok? Aqui ele pode usar todos, aqui a gente desce, aqui a gente tira a lousa e deixa ele consultar a web porque é importante. O assistente ele pode ter conexão com a internet, isso é, ele pode ter conteúdo atualizado ou ele pode só ficar buscando na base que eles já capturaram, isso é, na memória do próprio ChatGPT. No caso, como tem decisões novas, essas coisas, né, muita coisa, vamos deixar ele aqui porque pode ajudar. Qualquer coisa eu tiro no futuro. Essa parte aqui, a gente pode escolher um modelo, não vou entrar nesse assunto para não confundir os doutores. E agora na nossa descrição eu vou pedir só para me explique o que você faz em uma frase curta. Que eu quero entender se ele leu ali, ó, e se ele vai dizer para mim exatamente aquilo que eu quero que ele faça. Atuo como um juiz experiente analisando peças e processos sobre a ótica judicial para apontar riscos, falhas e estratégias que aumentam as chances reais de êxito. Tá aqui, ó. A nossa descriçãozinha tá aqui e eu peço para criar agora aqui, ó. Ele vai criar. Vou colocar aqui para compartilhar, porque depois ele vai ir lá para o nosso banco de prompts e eu vou entregar ele lá no grupo. Já vou informar para os autores como é que vai funcionar. Aqui a entrega dele para você experimentar, colocar a sua peça aqui e depois me falar se faz sentido ou não entrar para a mentoria, beleza? Ó, aqui, showzaço de bola. Temos o nosso prompt, o nosso assistente publicado, vamos dizer assim, né? Em poucos minutos. Aqui, obviamente, doutores, eu fiz explicando. Eu faço um assistente desse aqui em menos de 3 minutos. E os doutores com a habilidade certa, aprendendo, podem fazer para o seu escritório inteiro, em menos de um dia. Mais de 20 desse aqui. É muito simples. É que eu falo aqui, mas o vídeo ele tem a coisa de condensar, né? Eu não posso me aprofundar nos pontos. O que eu quero que o doutor saia daqui, a doutora saia daqui com uma visão do que pode ser feito. Então ele vem aqui, atua como um juiz civil experiente, que foi aquela descriçãozinha que a gente colocou. Toda vez que ele apertar aqui, ele vai receber essa informação, ó, todas as vezes. Tá, beleza. Agora vamos perguntar para ele de novo como ele pode nos ajudar? Porque o juiz penal pode nos ajudar de uma maneira, beleza? Ele tá aqui do ladinho aqui, ó. Ah, Rodrigo, eu tenho uma pecinha penal, eu quero que o juiz penal analise, tá aqui. E agora nós vamos ter 2, que é o juiz civil. Como você pode me ajudar? E vamos ver o que ele responde aqui. Posso lhe auxiliar sob a ótica de quem julga e não apenas de quem advoga. Isso altera substancialmente o nível de análise. Minha atuação se concentra em 3 eixos centrais. Análise técnica sobre a perspectiva judicial, a coerência lógica interna correta, a subsunção jurídica, a adequação. Isso é óbvio que eu estou dizendo aqui, que o advogado vai supervisionar e entender se faz sentido ou não. Mas o que eu estou criando aqui, doutores, é uma forma de os doutores não precisarem pedir para alguém ler, não ficar inseguro com alguma coisa. Pô, vou colocar ali e vamos ver o que ele me fala. Já já nós vamos fazer o teste. A estratégia de probabilidade de êxito, que é isso que eu queria, ó. Diagnóstico por isso aqui vai ajudar bastante lá os advogados. Demais lá. O que posso fazer concretamente por você? Aqui, ó. Revisar petições, reescrever trechos frágeis, avaliar contestação, analisar apelações e recursos, avaliar contratos. Ó, tá doido? Isso aqui é a mão na roda. Diferencial. Não atuo como redator automático, atuo como julgador técnico apontando. Isso não convence, aqui há risco de improcedência, falta prova mínima, essa tese não supera o entendimento consolidado, está na fase inicial, contestação ou recurso, e por aí vai. Ó. Envia a peça ou descreva. Beleza. Agora, para a gente já ir para os finalmente, eu vou abrir aqui mais uma conversa nova.
Vou dar o começar aqui, ó. E eu gosto sempre de fazer esse teste aqui para eu entender se faz sentido, né? Aí, doutores, só para você que ficou até aqui, o que acontece? Essa ferramenta ela vai para os advogados, óbvio, vai para o doutor aí também, que vai entrar lá para o nosso grupo. Os advogados usam. Nada disso aqui está parado. Parado no tempo. Eles vão me dar um feedback. Rodrigo, poderia ter mais isso. Aí eu venho aqui e ajusto. Surgiu uma versão nova do ChatGPT. Eu criei uma forma dele ficar melhor. Eu atualizo tudo. Por isso que ter um acompanhamento dentro do escritório é muito importante. Por isso que a mentoria faz a diferença. Porque não adianta eu mostrar aqui, os doutores copiarem ou simplesmente ficarem nesse conteúdo raso. Por quê? Porque tudo muda amanhã. Amanhã vem o ChatGPT 5, a coisa muda. E aí a gente reformula tudo, os advogados continuam utilizando as ferramentas e assim a gente tem um ambiente bem atualizado e principalmente dinâmico dentro da mentoria. Eu vou pedir uma análise técnica aqui bem rapidinho, só para ver como é que ele entrega para a gente. Entregue um exemplo com dados fakes, né? Fakes é mais rápido de escrever. Então, se eu pedisse aqui, ó, análise técnica de petição ou contestação civil. Abaixo segue exemplo fictício completo, com dados simulados de petição inicial, como se a gente tivesse feito a operação, né? Em ação de indenização por danos materiais. Aqui, ó, já puxou o número do processo, a ré é Eletromax, aqui ele pegou a peça, né? Certinho, dos fatos, aqui, análise sobre a ótica judicial. Agora, doutor, passo a análise crítica. Aqui ele está dando só os passos para a gente. Fundamentação jurídica adequada, pedido certo e determinado. Aqui ele analisou, simulando, né? A peça é formalmente apta e não seria indeferida. Fragilidades técnicas. Ausência de prova, tá vendo? Que poderia melhorar. Dano moral mal fundamentado, ajuste à sua fundamentação. Ausência de pedido subsidiário. Risco decisório provável. Como eu melhoraria a peça. Reforço probatório magnífico. Aqui ele entrega essa resposta curta, porque é só um exemplo. Depois eu ensino os advogados também lá no curso de ChatGPT que tem lá dentro da mentoria DVBot Pro, como melhorar ainda mais essa entrega aqui. Mas é isso aqui que eu quero. A conclusão jurídica, a peça é tecnicamente aceitável, mas ainda está em nível mediano de persuasão. Com ajuste estratégico, poderia elevar significativamente as chances de procedência integral e tal. E o advogado vai seguir ou não, é isso que eu falo. Mas aqui, com certeza, algum insight, como o doutor falou no começo, que colocou um processo de 1.328 páginas naquele outro juiz e teve um excelente resultado. Legal? Agora aqui ele está pronto, doutores. Ó, é só fazer as perguntas. E agora eu vou orientar os doutores que ficaram até aqui, que realmente têm interesse em aprender, como os doutores vão utilizar e principalmente como os doutores vão resgatar esse assistente aqui. Doutores, eu vou pegar esse link aqui, ok? Aqui, ó. Para os doutores que ficaram até aqui. E vou colocar no nosso grupo de suporte, ok? Gratuito. Isso aqui é 100% gratuito. É esse grupo aqui, ó. Que já temos mais de 30 membros lá, ó, que estão aprendendo. Eu vou colar ele aqui. E na hora que o doutor clicar neste link aqui, ó, Grupo VIP Materiais Gratuito, o doutor vai poder clicar nesse link e ele já vai ir direto para o seu chat GPT, perdão. Se o seu chat GPT estiver conectado, ele vai ir direto. Aí eu peço que o doutor utilize, que o doutor coloque suas peças aqui, faça perguntas para ele, utilize à vontade, 24 horas por dia se quiser, compartilhe com os colegas e depois dê um feedback para mim lá no grupo, para saber, poxa, Rodrigo, coloquei uma peça aqui, ajudou realmente bastante e quero saber mais sobre a mentoria, enfim, ou me dê feedbacks para eu poder melhorar também aqui o nosso analista civil. Legal? Gostei muito dessa aula, eu gosto dessas aulas mais informais, vamos colocar aqui, que eu não preciso editar muito vídeo, enfim, então eu consigo trazer muito mais conteúdo. Gosto bastante, então toda quarta-feira eu vou trazer aqui. Semana que vem a gente vai fazer um novo GPT ou alguma automação aqui no canal, então os doutores se inscrevam, entre para o grupo.
utilizem o juiz de direito civil e sempre no final dos vídeos eu faço o convite porque se faz necessário. Se o doutor, a doutora quer sair do amadorismo, quer dominar o ChatGPT na sua advocacia, vem aqui embaixo e tire suas dúvidas sobre a mentoria. Eu atendo tanto escritórios como também advogados autônomos, tudo. A mentoria DVBot Pro está aberta para todos, o valor é bem convidativo, então fica esse convite aqui. Entrar para o grupo gratuito, aproveitar as ferramentas que eu vou colocar aqui gratuitamente, mas também, obviamente, né, entrar para a mentoria DVBot Pro. Tá bom? Doutores, espero sinceramente ter ajudado, espero que os doutores tenham gostado dessa aula aqui. Na sexta-feira temos outro vídeo aqui, com outro tema, outro ângulo aqui das automações jurídicas, e eu aguardo a sua presença. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo.